Estamos de volta para mais uma aula sobre cosmovisão cristã. Como vocês sabem, estamos vendo a cosmovisão cristã como uma grande história, uma grande narrativa. A gente começou na semana passada a ver o primeiro capítulo dessa grande história, que é a criação. Tudo começa com Deus criando todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a gente viu um pouco sobre esse Deus, né? O caráter trinitário de Deus é uma trindade. E a centralidade da pessoa de Jesus. E como esse fato, né, a respeito da pessoa divina, do ser de Deus, que nós cremos, é o ponto de partida da cosmovisão cristã. E além disso, a gente viu sobre a doutrina da providência. Né? Os cristãos creem que Deus está intimamente interessado na sua criação, ele se relaciona com a sua criação. É isso que diz a doutrina da providência. Ele está sustentando, ele ama, ele cuida, ele está sustentando a sua criação. Ele não cria e deixa a coisa funcionar sozinha. Né? É um Deus interessado e que se relaciona intimamente com o que criou. Agora a gente vai seguir e falar sobre a criação propriamente dita. Vamos falar sobre o caráter do mundo criado. Quais são as características fundamentais da realidade criada? É isso que a gente vai falar hoje. É curioso, só a título de curiosidade aqui, que existe um campo da filosofia que se propõe a refletir justamente sobre essa pergunta. Qual o caráter, qual a natureza da realidade, né? Qual a natureza fundamental da realidade? Do que é feita a realidade? Qual a origem das coisas? Né? O nome dessa área da filosofia a gente chama de metafísica. Nome bonito aí, mas eu só estou falando isso para a gente ver como a cosmovisão cristã tem uma resposta para dar para essa pergunta. Essa pergunta filosófica que as pessoas fazem há tanto tempo, o cristianismo tem como responder. Qualquer cosmovisão vai dar uma resposta para isso. Né? E o cristianismo também tem como dar uma resposta para essa pergunta. Né? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que a gente veja é sobre a ordem na criação. Por todos os lados, somos tomados por um fato arrebatador. A ordem na natureza. As coisas comumente seguem um padrão. Você vê isso por todo lado. As coisas seguindo um padrão. Vamos ver alguns exemplos. Ninguém espera acordar flutuando, sem estar sob os efeitos da gravidade. Pelo contrário, você espera acordar e sair, né, da sua cama normalmente, porque a gravidade realmente funciona. Ninguém espera, por exemplo, arrumar a gaveta de roupas, fechar a gaveta e 5 segundos depois de ter fechado a gaveta, quando abrir 5 segundos depois, e ver a gaveta vazia. Ninguém espera isso. A gaveta, na verdade, vai estar cheia das roupas que você colocou lá dentro depois de ter arrumado. Ou quando você coloca uma panela de água no fogão, você não espera que a água congele. Na verdade, você espera que a água ferva. Né? E o último exemplo é quando você vai escovar os dentes e bota a pasta de dente. Você não espera que saia a Coca-Cola da pasta de dente. O que é isso? Isso significa que a gente consegue ver e perceber na natureza uma ordem. As coisas seguem esse padrão. Isso é uma coisa que a gente chama de princípio da indução. O que significa isso? Princípio da indução. A gente, por conta das experiências do passado, a gente chega à conclusão de que o que a gente vive hoje, vai viver no futuro, né, vai ser igual. Porque as coisas sempre foram desse jeito, a gente elas vão continuar dessa forma. Né? Por causa do que aconteceu no passado, a gente infere que no futuro vai ser igual. E olha só que coisa curiosa. O cristão tem uma base sólida para fundamentar essa uniformidade na natureza, essa ordem na natureza. Esse fato, que é simplesmente um fato que a gente percebe, na cosmovisão cristã, tem uma base, tem uma justificativa, existe um motivo para nós crermos que o mundo é assim. Né? Pois vivemos num mundo que foi criado por um Deus perfeito, um Deus infinitamente sábio. Então faz sentido crer que ele criou esse mundo de forma ordenada, de forma inteligente, um mundo inteligente, inteligível. Né? De fato, Deus criou o mundo com leis físicas, leis químicas muito bem estabelecidas. Como a gente viu sobre providência, isso não significa que o universo funciona sozinho. Obviamente não. As leis físicas realmente funcionam, mas não significa que eles funcionam sem depender de Deus estar nos sustentando. De qualquer forma, essas leis estabelecidas fazem o mundo seguir um certo padrão. Quando milagres não acontecem, milagres são esses eventos extraordinários que fogem do padrão das leis estabelecidas,
Quando milagres não acontecem, o mundo está seguindo esse padrão, né? É assim que funciona, sabe? Olha só um texto interessante lá de Jó. Quando Deus aparece para Jó e fala sobre a sua própria sabedoria e informar os padrões que vemos no universo. Vamos lá, Jó 38, 4 a 11. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver, você sabe. E quem estabeleceu sobre ela a linha de medir e as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas quando ele rompeu o ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhes disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Olha o que o texto diz, foi Deus quem estabeleceu os alicerces da terra e Ele quem definiu os limites dos mares. O mundo é do jeito que é, porque um Criador sábio e poderoso o fez dessa forma. Vivemos em um mundo ordenado e se tem alguém que pode ter certeza disso, é o cristão. Porque ele crê que o universo foi criado e, portanto, é obra de um ser inteligente, de um ser pessoal que decidiu, que estabeleceu as leis e projetou o universo dessa forma. A uniformidade da natureza aponta para aquele que a criou. Uma implicação interessante desse contexto é que a teologia cristã justifica a ciência. Veja como não faz sentido a gente separar ciência e religião. Não faz sentido nós, como cristãos, colocarmos ciência como uma coisa à parte que vai contra o que nós cremos. O cristianismo é uma visão de mundo que se aplica a todas as esferas da realidade, como a gente já falou. E isso inclui a própria natureza. É curioso que os cientistas que não são cristãos, diferente dos cientistas que são cristãos, não tem base para justificar essa uniformidade da natureza. Não há um motivo sólido para crer que amanhã as coisas serão como foram ontem e hoje. O tal do princípio da indução que eu falei, precisa assumir de antemão que as experiências do passado são evidência suficiente para sustentar a crença do que acontecerá no futuro. Mas como ter certeza disso? Como ter certeza realmente que as coisas não mudam amanhã? Como ter certeza realmente que o sol não nasce amanhã? E se tudo mudar de um dia para o outro? Se você não tem um criador que estabeleceu as coisas dessa forma, o que impediria das coisas mudarem de repente? O cristianismo, por outro lado, concede a justificativa perfeita para crermos que o universo manterá essa uniformidade, pelo menos até a consumação. Porque esse fato está fundamentado na crença de que um Deus perfeito criou todas as coisas. O cientista que usa a ciência para negar a existência de Deus está tolamente negando o único fundamento sólido para a própria ciência. Citando Cornelius Van Til, para o cientista não cristão, deixa eu só contextualizar que Van Til não está falando disso, mas eu vou aplicar o que Van Til falou nessa situação. Para o cientista não cristão, abre aspas, Deus é como o suporte em que repousam as armas que devem atirar nele a fim de colocá-lo fora da existência. O que o Van Til está falando aqui é que aquele que nega o Criador está baseado no próprio Criador. Ele está usando a razão que o próprio Criador deu. No caso do cientista, ele está usando o universo ordenado que o próprio Criador criou. Ele está construindo ciência de acordo com o próprio Deus. Só por causa de Deus que ele pode fazer isso. Ele usa isso contra o próprio Deus. Então é como se Deus fosse o próprio suporte que sustenta as armas que miram nele e atiram nele para tirá-lo de existência. Veja como o incrédulo, nesse caso, está com a sua mente obscurecida, vivendo na inutilidade dos seus pensamentos, como Paulo fala em Romanos 1, se eu não me engano. Então, esse é um fato extraordinário sobre a criação, sobre o caráter da criação, e agora vamos para o segundo ponto. Além de tudo isso que a gente falou, é arrebatadora a descrição que o autor do universo faz da sua obra logo após terminá-la. E Deus viu que tudo Deus viu o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. A criação é boa, muito boa. E essa é uma informação importante para ajustarmos a nossa cosmovisão cristã. Porque os evangélicos costumam fazer uma dicotomia, uma separação, uma divisão entre sagrado e secular, santo e profano.
Os evangélicos parecem crer, às vezes, que existem coisas no mundo criado que são inerentemente ruins. Mas isso não pode ser verdade. A criação, ela é boa. Deus deu esse veredito quando criou. Tudo é bom. Tudo é bom. O Criador de todas as coisas as fez dessa forma. É óbvio, o pecado corrompe a criação. E a gente vai falar isso na próxima aula. Mas, em essência, o universo inteiro é bom. Foi criado dessa forma. E, óbvio, é o que se espera de um Deus absolutamente bom. Quando um Deus bom como é o nosso cria alguma coisa, é impossível que saia algo ruim disso. Então, quando olhamos o mundo dessa forma ditocômica, separada entre sagrado, secular, santo e profano, tendemos a cair numa postura ascética, de ascetismo, quase como se o prazer fosse automaticamente condenável. O que é o ascetismo? O ascetismo é uma prática de se abster dos prazeres do mundo, por motivos muitas vezes religiosos. Você tem na história da igreja movimentos monásticos que eram assim, as pessoas iam para desertos e viviam de forma reclusa, e mesmo que seja bem motivado, isso não corresponde muito ao que a gente vê na escritura a respeito do caráter da criação. Os cristãos não podem pensar dessa forma, que a gente precisa se abster, ficar recluso, ficar afastado das outras pessoas, sem poder ter contato com as coisas desse mundo. Isso é uma forma de negar que a criação é boa. Deus quem criou o sistema nervoso do nosso corpo. E foi Ele quem criou os elementos que ativam o nosso sistema nervoso para sentirmos prazer. Devemos dar graças a Deus pelas delícias que podemos experimentar nessa vida. Olha que Paulo instrui a Timóteo, justamente nesse sentido que a gente está falando. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ele está condenando justamente o ascetismo, e falando para Timóteo que a gente pode usufruir das coisas do mundo, porque elas são boas, elas foram criadas boas, e devemos dar graças a Deus por isso. Nós não honramos a Deus nos privando das coisas que Ele mesmo criou para nos alegrar. Nossa postura deve ser como a do salmista no Salmo 104, deslumbrado com as maravilhas que Deus proveu ao homem. Olha só, é Ele quem faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para tirar da terra o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Esse Salmo 104 é um salmo sensacional para falar disso. O salmista está deslumbrado com o mundo. A gente tem que ser assim. Vamos lá, os abusos do pecado realmente existem, mas isso é uma deturpação que o ser humano faz da boa criação de Deus. Em si, a criação é boa. E quando a gente desfruta da maneira correta dessas coisas, os prazeres desse mundo apenas glorificam a Deus. Paulo fala, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. É lógico que existem exceções bem pontuais, pessoas como João Batista, por exemplo, que tiveram um chamado tão específico, que viveram de forma reclusa e tal, mas esse não é o padrão, Foi um chamado muito específico que esse homem recebeu. E o próprio Jesus falou, João Batista veio, não bebia vinho, não comia, enfim. E aí eu vim, eu sou um comilão e beberrão, Ou seja, Jesus era alguém que se esbanjava nos prazeres do mundo. Da forma correta, de forma ordenada, obviamente, mas ele fazia. Ele bebia, ele comia, ele se festejava, se alegrava. Então nós também podemos fazer isso. Não só podemos, como devemos dar glória a Deus por isso, porque Deus criou justamente para o nosso bem. Além do... enfim, vamos seguir. E é interessante ver como Deus ele é realmente esbanjador, e sem ser irreverente à pessoa do nosso Senhor. Mas vamos ver que nos mínimos detalhes nós somos agraciados com prazer e satisfação. A comida e a bebida são importantes para a nossa sobrevivência, mas Deus fez questão de fazê-los incrivelmente saborosos. Imagina se a gente tivesse que comer por nutrientes para que a gente sobrevivesse simplesmente, mas a gente simplesmente não sentisse o gosto, Quantas vezes você agradeceu a Deus por sentir gosto de chocolate? Imagina se você colocasse chocolate na boca e não sentisse absolutamente nada, mas Deus fez questão de fazer a comida que é necessária sendo algo também prazeroso,
O sexo é outro exemplo. É necessário para a preservação da nossa espécie, é necessário para que a gente possa procriar e obedecer à ordem de Deus de subjugar toda a terra, de encher toda a terra, né? Mas Deus fez questão de projetá-lo para conceder prazer também. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, né? Tudo obra do nosso grandioso Deus. Agora vamos falar de outro ponto. Aqui a gente falou sobre o prazer, sobre nós nos agraciarmos nos prazeres que existem no mundo. Né? Lógico que de forma ordenada. O caráter do pecado é justamente transformar isso em algo desordenado. Né? E usar os prazeres desse mundo de forma errada. Né? Mas agora eu queria que a gente levasse o rumo da conversa para outro ponto. Né? Para outra direção, que diz respeito à beleza. Né? Aos detalhes estéticos da criação. Como Deus fez tudo belo. Emílio Garófalo diz o seguinte: sabe o que eu chamo de maravilhosa extravagância? Criar bilhões de bolas de hidrogênio em fusão nuclear absurdamente grandes, inimaginavelmente quentes, e colocá-las incrivelmente longe. Distâncias tais que a luz leva anos para percorrer, só para decorar o cenário. A grandiosidade do universo é estarrecedora, e para alguns pode parecer até desnecessária. Para que Deus fez tudo tão grande? Mas Deus quis enfeitar o palco da história com essa imensidão escura, iluminada por uma multidão de estrelas. Muita gente olha para isso, né? Uau, Deus criou um mundo tão gigantesco só para criar a gente aqui, né, tão pequenininho, né? Aí meio que usa isso para fazer chacota da fé cristã. Né? Mas veja como tudo depende da maneira como você enxerga o mundo. Porque o cristão, quando olha para esse mundo gigantesco e nós pequenininhos aqui, né? Ele só olha, uau, que Deus esbanjador, que Deus maravilhoso que criou tanta coisa, sabe? Fez um cenário tão bonito, entendeu? Tudo depende da maneira como você enxerga o mundo. A pessoa que usa isso contra a fé cristã já assumiu que a fé cristã é falsa e enxerga a coisa dessa forma. Enfim, espero que tenha ficado claro. Mas além da imensidão e da beleza no mundo macro, isso a gente está falando do mundo macro, está falando de estrelas, de espaço, dessa coisa gigantesca. Né? Além disso, Deus foi extremamente detalhista no mundo micro, nas coisas pequenas. Eu vou fazer uma citação aqui que é um pouco grande, de Tim Chester, mas descreve muito bem, com muita maestria o que eu quero dizer. Considere uma única folha. Olha de perto. Veja o caminho das veias sobre a sua superfície. Sensacional. Cada folha é única, algo muito belo. Agora observe uma floresta inteira, centenas de árvores, cada uma com milhares de folhas. Cada um desses milhões de folhas é uma beleza requintada, mas raramente paramos para apreciar mesmo uma delas. Em nosso mundo há um exagero impressionante de beleza. Uma redundância de beleza muito além de qualquer coisa que os homens possam absorver. Beleza que não serve a nenhum propósito senão contribuir para o deleite do próprio Deus. Considere um único floco de neve. Cada um é único, desenhado com precisão. Então amplie isso até uma paisagem nevada, uma redundância extravagante e ousada de beleza. Toda para a glória de Deus. Veja, existem tantos detalhes na natureza que às vezes a gente olha para um cenário, né, como que a gente está falando aqui, uma floresta, a gente nem consegue perceber os detalhes de cada folha, mas Deus fez questão de fazer os detalhes de cada folha. Se você olhar para cada folha, você não vai conseguir ver os detalhes de cada molécula, né? E se você olhar as moléculas, você não vai conseguir ver os detalhes de cada átomo. E assim vai infinitamente. Esse é o mundo que Deus criou. Deus é exagerado. Ele cria tudo com precisão de detalhes que soa desnecessária. Mesmo que não tenha ninguém para observar, ninguém para apreciar, ele faz questão de transbordar tamanha beleza. Tudo isso contribui para a compreensão de que o mundo é bom, muito bom. Ok, estamos falando sobre criação. Agora, eu queria falar sobre a criação de uma criatura propriamente dita, específica, que é a criação da humanidade. A gente precisa, toda cosmovisão precisa dar uma visão do que é o homem. Precisa saber dizer algo a respeito disso. Normalmente você vai encontrar aí no mundo secular uma visão de homem não muito agradável, que o homem seria apenas um amontoado de células, matéria em movimento. O homem é simplesmente isso, matéria em movimento. Não há nada além disso. É tão importante quanto um peixe, por que não? É lógico que ele é capaz de muito mais coisas além de um peixe, mas essencialmente é a mesma coisa, sabe? É só configuração de matéria de forma diferente. Agora, o cristão tem uma forma muito diferente de ver o homem. O Salmo 8 dá uma visão extremamente exaltada do homem. Do homem, da humanidade, homem e mulher.
E vamos ler aqui. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmais, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. O ser humano é a coroa da criação de Deus. E, portanto, a gente precisa dar uma consideração sobre o que é exatamente a humanidade. Né? A gente precisa considerar os detalhes sobre a criação da humanidade. Né? A partir de uma boa antropologia, a antropologia é o estudo do homem, do ser humano, né? Os cristãos são capazes de responder as grandes perguntas que as pessoas fazem a respeito de si mesmas. Quem eu sou? Qual o propósito da minha existência? O que acontece depois da morte? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar sobre o ser humano é o que a gente chama de Imago Dei. Né? É o primeiro fato sobre a humanidade que qualquer corrente do cristianismo vai assumir, né, esse fato, né, que é o que chamamos de Imago Dei. O que é Imago Dei? É uma forma bonita, né, sofisticada, uma forma elegante de falar imagem de Deus. É simplesmente isso. A Imago Dei é a doutrina que afirma que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo sabe disso, né? Todo cristão sabe disso. Todo cristão já ouviu falar sobre isso, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Até pela nossa cultura, né? Que é uma cultura principalmente influenciada pelo cristianismo, né? Todo mundo sabe, né, disso. O ser humano foi criado à imagem de Deus. E há uma ampla discussão a respeito do que é exatamente a imagem de Deus na humanidade. Quais os atributos do ser humano, de fato, são frutos da imagem e semelhança de Deus. Né? E, de fato, a Escritura dá poucos detalhes a respeito disso. Você não vê nenhuma descrição detalhada da Escritura dizendo o ser humano é a imagem de Deus por causa disso. Né? Mas, de qualquer forma, o fato de que o ser humano é a imagem de Deus é consenso em qualquer corrente do cristianismo. Né? Tá muito claro, está muito bem estabelecido isso em Gênesis 1:7. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso significa que os cristãos têm uma alta visão do ser humano. Não é pouca coisa assumir que cada um de nós é um portador da imagem de Deus. É muito diferente daquela cosmovisão secular que eu acabei de falar. Né? A visão de mundo que afirma que o ser humano é simplesmente matéria em movimento, meras máquinas complexas em funcionamento. Sem transcendência, nada que vá além da realidade física, não há propósito, não há valor, não há dignidade. Mas o cristão não. O cristão crê que o ser humano foi feito à imagem de Deus. Isso é extremamente relevante na cosmovisão cristã. Mais do que qualquer um, o cristão pode afirmar que o ser humano tem valor. No Salmo 108 que a gente leu, nos dá essa descrição bem exaltada do que é o ser humano, e isso certamente é uma conclusão inevitável da Imago Dei. Essa visão exaltada do ser humano é algo que surge da ideia de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Não somos qualquer coisa, somos seres extraordinários. Estamos longe de ser apenas matéria em movimento. Somos portadores da imagem de Deus. Não meras máquinas biológicas complexas que surgiram por acaso, mas criaturas feitas à imagem do seu glorioso Criador. Isso não é antropocentrismo, para deixar muito claro. Isso é Bíblia. A Bíblia diz isso sobre nós, sobre o ser humano. Mais uma vez, pecado vai vir semana que vem. Faz parte. Mas esse é um fato. Tendo valor, todo ser humano tem, então, dignidade. Disso se implica que cada pessoa possui certos direitos que lhe são intrínsecos, os chamados direitos naturais. Nós cremos que o ser humano, quando nasce, ele já nasce com certos direitos. Existem coisas que o ser humano tem direito à vida, por exemplo. E ele não precisa que ninguém conceda esse direito para ele, porque ele já tem, simplesmente por ser humano. Simplesmente por ser a imagem de Deus, como nós cremos. Olha o que diz lá em Gênesis 9:6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. É interessante que aqui em Gênesis 9:6, aqui Deus está falando para Noé, isso aqui acontece depois da queda. Então, mesmo depois do pecado, o ser humano continua sendo a imagem de Deus. E aqui ele está dizendo, ele está justificando, né, botando uma lei contra o assassinato, justificando essa lei por causa da imagem de Deus. Você não pode derramar sangue de outro homem
porque outro homem é feito à imagem de Deus. Então, o direito natural à vida, ele vem justamente do fato de sermos feitos à imagem de Deus. O cristão, isso significa, olha só que interessante, como isso faz diferença na maneira como a gente enxerga questões como, por exemplo, política. O cristão não pode acreditar que nossos direitos são dados pelo Estado. Ele não pode acreditar nisso. De forma positivada. O Estado arbitrariamente vai lá e fala, você tem direito a tal coisa, a tal coisa, a tal coisa. Não. O cristão precisa acreditar que o Estado simplesmente reconhece os direitos. Reconhece os direitos e trabalha para garanti-los, os direitos que você já possui, né? Sendo agente da justiça para punir quem pratica o mal. Colocar o Estado como soberano, a ponto de definir quais são os direitos da humanidade, só abre margem para tirania, fascismo, totalitarismo e autoritarismo. Essas são visões políticas que o cristão não pode ter, porque elas negam o fato de que o ser humano é a imagem de Deus e possui valor, dignidade que é intrínseca, que é natural. Você já nasce com essa dignidade, você já nasce com esse valor. É interessante que no contexto ocidental que a gente vive, dificilmente alguém vai negar o direito natural, né? E vamos combinar, mesmo que alguém negue, muito provavelmente não levará ao que acredita as últimas consequências. Se direitos naturais não existem, não há, vamos combinar. Se direitos naturais não existem, não há nada de intrinsecamente mal em comer bebês e abusar de crianças. Mas quem quer crer nisso? Todo mundo sabe que isso é errado. Todo mundo sabe que isso é mal. Ou melhor, quem consegue crer nisso? Isso tudo é objetivamente errado. Qualquer um que insiste em negar, só negará, quem negar o fato de que comer bebês e abusar de crianças é errado, só negará esse fato até o bebê ou a criança ser seu próprio filho. Ninguém consegue de fato negar os direitos naturais. Só que é interessante que o cristianismo dá o fundamento para nós crermos nisso. Porque o cristianismo dá o fundamento para a dignidade do ser humano. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Como afirma Tiago, com a língua bendizemos o Senhor e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Tiago falando aqui, né, como induzindo, né, dando a entender que amaldiçoar os homens é algo ruim, justamente porque você está amaldiçoando a imagem e semelhança do Criador. Além disso que eu falei, as diferenças de sexo, gênero, etnia, cor de pele, classe social, não deveriam, né, na cosmovisão cristã, fazer a diferença de dignidade entre os seres humanos. Porque todos são feitos à imagem de Deus. O ser humano o ser humano é a imagem de Deus e, portanto, todos os seres humanos são a imagem de Deus, né? E, portanto, todos são iguais. As defesas que a gente vê no mundo moderno sobre igualdade, né, de direitos entre os gêneros, entre o sexo, entre a etnia, cor de pele, a igualdade social, né, a igualdade entre as classes sociais, isso tudo é algo que o cristianismo dá fundamento para a gente defender. E é interessante que muitos dos que defendem essas coisas arduamente são justamente os que repudiam o cristianismo, né? E os movimentos que às vezes são acusados de não darem valor a essas coisas são os movimentos relacionados ao cristianismo. Olha só que esquizofrenia esquisita. Enfim, um aspecto inegável da Imago Dei é a capacidade de se relacionar e se comunicar com Deus. O ser humano, ele é claramente religioso. Isso o distingue profundamente dos outros animais. Sem dúvida, essa característica é fruto da imagem de Deus e se manifesta hoje de forma corrompida nas muitas religiões existentes, né? Uma coisa que se segue desse aspecto, né, da relação com Deus é que Deus dá ordens à humanidade depois de criar a própria humanidade, né? O fato de a gente poder se relacionar com Deus abre margem e possibilidade para uma relação pactual com Deus, uma relação de pacto, uma relação que envolve ordens, né? E dentre essas ordens, uma é chamada de mandato cultural. É isso que a gente vai falar hoje e é um assunto importantíssimo para a cosmovisão cristã. Falamos sobre valor, dignidade, igualdade e a própria religiosidade, né? Comunicação com Deus. São características importantes da Imago Dei. E agora a gente vai falar sobre o outro aspecto que eu queria tratar com vocês, que é o mandato cultural, né? Esse aqui talvez seja o que esteja mais próximo biblicamente, né, de uma descrição mais clara biblicamente da imagem de Deus. Lá no Gênesis 1, 26 a 28, diz: Então disse Deus,
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Né? Quando Deus manifesta a ideia de criar a imagem, a humanidade à sua imagem e semelhança, ele logo afirma em seguida: domine ele sobre. Então faz sentido que haja uma relação aqui. Ao que parece, a imagem de Deus está fundamentalmente ligada à incumbência de dominar sobre a criação. É interessante que quem domina sobre a criação é o próprio Criador. Ele é o dominador da criação. Mas quando Deus, o verdadeiro dominador da criação, cria um ser à sua imagem e semelhança e o coloca para dominar, fica evidente a relação de representatividade. Somos, portanto, mordomos da criação de Deus. Aqueles a quem Deus confiou a tarefa de representá-lo e de administrar o mundo para ele. Isso é muito importante de entender. Né? Somos mordomos, temos a tarefa de administrar esse mundo e de representar a Deus nesse mundo. Né? Agora, outro aspecto envolve do mandato cultural, né, que não envolve, que envolve a mordomia, né, que eu acabei de falar, a tarefa de administrar o mundo e representar a Deus no mundo, dominar sobre a criação, dominar sobre a terra, dominar sobre os animais. O outro aspecto disso é o do cuidado e o do cultivo. Isso está lá em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Qualquer dúvida que a ideia de mordomia deixasse a respeito do cuidado que o ser humano deve ter com a criação é sanada nesse versículo. Né? Eu falei do ser humano dominar sobre a terra, dominar sobre a criação. Isso não significa dominar como um tirano, né? Como alguém que gasta a criação para o próprio usufruto, sem cuidado com ela. Não, esse é uma parte, o domínio é uma parte da verdade. O cuidado é outra parte da verdade. As duas coisas caminham juntas. O texto diz que Adão tinha que ter cuidado, tinha que cuidar do jardim, da terra. Né? Isso se estende para nós, Adão é o nosso representante, então se estende para nós. A tarefa de dominar e administrar, como eu falei, não pode ser desvinculada da tarefa de cuidar. E aí o que significa isso? A cosmovisão cristã tem implicações importantes sobre ecologia. Cuidar da casa de Deus, que Deus nos deu, é uma ordem que devemos obedecer. O cristão não pode matar o próprio mundo. Né? A gente precisa usar o mundo de forma responsável. Né? Então, o cristão precisa se atentar a essas coisas, né? Para não, enfim, poluir o ambiente, enfim, essas coisas que a gente já sabe. Né? Agora, existe o outro lado da moeda, né? Em relação ao cuidado, existe o outro lado da moeda. Essa moeda já tem 3 lados, né? Que foi da mordomia, do cuidado, mas agora existe o outro lado da moeda, que é o cultivo da terra. O texto fala que Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivá-lo. E agora a gente vai falar sobre o cultivo. Tem um livro muito importante sobre isso, que é Cultura e Evangelho. Eu recomendo demais, Justus Gonzalez. Ele relaciona, né, o sentido, a raiz da palavra cultivo com a palavra cultura. Ele relaciona as duas palavras. E ele define cultura como o modo pelo qual um grupo humano se relaciona entre si e com o ambiente circundante. Então, é quando o ser humano se relaciona com o ambiente, usa o ambiente, transforma o ambiente para se defender, né, dos desafios que o próprio ambiente traz. Né? Então, a cultura está relacionado a isso, a usar o meio ambiente para o próprio usufruto. E a cultura está intimamente relacionada ao cultivo. Né? Então é isso que o ser humano, que Deus está ordenando que Adão faça, Adão e Eva façam. Cultivar a terra, usá-la, transformá-la, construir cultura com ela e criar a partir dela com muita criatividade, tal como fez o Deus que ele representa portando a sua imagem. Né? Então isso que Deus está mandando Adão fazer, isso é uma coisa que a gente não pega muitas vezes, e é muito importante para a gente entender com a cosmovisão cristã. Deus ordena a criação que transforme o ambiente e use para o próprio usufruto. A gente não pode usar gastando ela, sem cuidado com ela, não. Enquanto a gente usa sem matá-la, a gente tem não só a legitimidade para fazer, mas a incumbência de fazer, a ordem para fazer. Olha só o que
O próprio livro que eu citei, né, Cultura e Evangelho, o Justo Gonzalez cita, diz aqui: ao ler a história do jardim, frequentemente imaginamos que o propósito de Deus era que tudo ficasse assim, como estava, e que, se o pecado não entrasse no meio, ainda andaríamos nus e ociosos no jardim. Mas não! Desde seus primórdios, a humanidade recebe de Deus uma comissão: cultivar o jardim, ser senhora sobre o restante da criação. Este cultivo, este domínio, devem ocorrer às imagens e semelhança de Deus, que cria coisas novas. Portanto, a criatividade e o esforço humanos para entender e governar o restante da criação fazem parte da boa criação de Deus. Vocês conseguem perceber as implicações disso? Quando a humanidade construi prédios, meios de transporte e de comunicação cada vez mais rápidos e eficientes, maneiras variadas de proporcionar diversão e o crescimento tecnológico exponencial, ela está simplesmente obedecendo o mandato cultural. Portanto, tudo isso é bom. Deus quer que a humanidade progrida nessas coisas. Não é interessante que em Apocalipse, João vê uma cidade celestial, veja que há um salto aí, há um salto do jardim para uma cidade, sabe? Isso é bom, ver como o cristianismo legitima isso. Quantas vezes você viu uma construção humana e deu glória a Deus? Às vezes quando eu era criança, andava com um amigo meu, ele olhava um prédio e falava: olha só como o ser humano faz tanta coisa ruim, né? Por que não deixar os matinhos ali, né? E fez um prédio, né? O cristão não precisa pensar dessa forma. É pelo contrário, né? O cristão tem que olhar para um prédio e falar: glória a Deus, porque o ser humano está cumprindo o mandato cultural, né? Isso é muito importante, muito importante. É bom quando a humanidade extrapola os recursos brutos da natureza para criar, por exemplo, uma alimentação cada vez mais proveitosa e satisfatória, né? Quantas variedades de comida e bebida já foram inventadas, uma mais deliciosa e nutritiva do que a outra? Que Deus seja louvado pelo feijão com arroz, pelo suco de maracujá, pelo chocolate, pela pizza e pela Coca-Cola. Nem Salomão, em toda a sua glória, bebeu Coca-Cola, certo? Hoje a gente chegou nesse nível graças ao mandato cultural que Deus nos deu, a capacidade de usar o mundo, de transformar o mundo para o nosso próprio usufruto. O texto do Salmo 104, que eu li mais cedo, fala do salmista deslumbrado com o vinho, né, com o pão, né? São coisas que não são coisas que você encontra na natureza. Você não encontra vinho na natureza por aí, né? Não, você precisa de transformação humana para isso. Você precisa, o pão também, mesma coisa, você não encontra pão por aí. Você precisa do ser humano pegar os elementos brutos da natureza e transformar isso em pão. O salmista está agradecendo a Deus por isso, né? Isso é bom. Inclusive, ele responsabiliza o próprio Deus por isso, ele agradece Deus pelo pão. Então, apesar do mandato cultural do ser humano fazendo as coisas, a gente nunca pode esquecer da providência de Deus, que é o que nos possibilita sempre. Então, quando você tem comida na mesa, né, você sabe que foi alguém que fez essa comida, alguém que caçou a carne, preparou a carne, alguém que comprou no mercado, alguém que preparou aqui. E quando você vai comer a comida, você agradece, obrigado por mim ou pela pessoa que fez a comida, mas você também agradece a Deus, porque é Deus quem dá essas coisas, né? É isso que o Salmo 104 nos ensina lá. Outra coisa é o desenvolvimento da medicina, né? Isso também é um cumprimento do mandato cultural. Os cristãos devem glorificar a Deus porque a medicina é possível. Muitas vidas já foram salvas por causa dos recursos medicinais que nós dispomos hoje. E, além disso, muitas vidas já foram muito eficientes, já tiveram a oportunidade de viver uma vida tranquila e produtiva por causa dos avanços médicos. A gente vê nos evangelhos cegos, paralíticos, leprosos que viviam em extrema pobreza porque não conseguiam se sustentar, não conseguiam trabalhar. Mas hoje a gente consegue recursos por causa da tecnologia, do avanço da medicina, que possibilitam, por exemplo, um cego, né, por mais que seja extremamente difícil, não estou minimizando a dor, obviamente, mas o cego consegue, às vezes, viver uma vida, né, que ele consegue trabalhar muitas vezes, né? A gente consegue dispor de recursos para facilitar a vida dessas pessoas, né? E isso é bom. Eu já vi vídeo, né? É uma coisa que assim, você não leva esse tipo de coisa a sério. Mas assim, eu vi um vídeo na internet de um cara tentando refutar o cristianismo, falando que quando o cristão fica doente, ele vai para o médico, não vai para a igreja, porque o cristão só pode receber cura se for por milagre, né? Isso é um absurdo, sabe? Sim, o cristão está doente, ele vai para o médico, porque o médico só faz o que faz por causa do mandato cultural. Isso a gente precisa enxergar dessa forma, a gente precisa glorificar a Deus por isso. Tudo isso é bom, tudo isso é extremamente bom.
né? A gente precisa dar valor para o mandato cultural. Por causa daquela divisão que eu falei, sagrado, secular, santo e profano, os cristãos acabam desvalorizando isso, né? O cristão trata disciplinas espirituais como oração, ler a Bíblia, jejuar, ir para a igreja, com práticas sagradas, mas estudar, ler livros além da Bíblia, assistir um filme, comer hambúrguer, trabalhar, são práticas seculares. Na verdade, não. São todas práticas sagradas. Quando o ser humano trabalha, ele está fazendo algo sagrado, ele está obedecendo ao mandato cultural. Tanto quanto ele ora, ele está fazendo obedecendo a Deus, de qualquer forma. Tudo é puro para os puros, como diz Paulo, lá em Timóteo 1,15. Né? E devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus, como a gente já viu em 1 Coríntios 10:31. Né? Mesmo quando a gente consome conteúdo produzido por não cristãos, devemos fazer isso para a glória de Deus. Sem dúvida existem coisas que a gente tem que manter distância. Né? Um exemplo claro é a pornografia. Pornografia é uma deturpação da capacidade de fazermos filmes. Filmes são bons, são para a glória de Deus. Mas aí vem a pornografia e corrompe isso. Né? Mas sabendo filtrar, essencialmente tudo isso é bom. Né? Até mesmo a música. A gente admirar o talento de um músico, né? O talento de compor uma poesia, mesmo que ele seja incrédulo, o mandato cultural justifica que a gente possa usufruir disso. Mas é óbvio, existem músicas que são explicitamente imorais e a gente precisa se afastar delas. Né? A mesma coisa, né, vai para um filme, para o autor de um livro, enfim, até a roupa. A gente usa roupas que ímpios produziram. Né? A gente come comidas que ímpios produziram. Né? Isso por causa do mandato cultural. Veja como a gente pode ter contato com os incrédulos, né? Porque nós somos também imagem de Deus e o mandato cultural é dado a eles. Eles cumprem o mandato cultural numa postura de rebelião contra Deus por causa do pecado, de fato. Mas mesmo assim eles cumprem, né? E a gente pode usufruir disso e dar glória a Deus por isso. Enfim, vamos terminar agora o primeiro capítulo. Né? Essa metanarrativa é fascinante. Esse é só o primeiro capítulo. A gente só terminou o primeiro capítulo até agora. Infelizmente, a partir daqui as coisas começam a desandar. Tudo parecia estar indo muito bem, até que uma tragédia aconteceu. A boa criação de Deus foi danificada. Agora, tudo parece ir por água abaixo, pelo menos para quem não conhece, não conhece o final da história, né, como essa história termina. Né? Como a gente disse, né, um dos aspectos da Imago Dei é a capacidade de se relacionar com Deus, o que envolve as ordens que ele dá à humanidade. E uma delas é o mandato cultural, como a gente acabou de ver, uma ordem positiva, um faça. Mas existe uma outra ordem que Deus dá à humanidade, né, que é uma proibição, né, acompanhada de uma maldição. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. É sobre isso que vamos falar na próxima aula. E a gente fica por aqui. É isso, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês.